Salve, salve nação corintiana, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Quarta Força. Vergonhoso a eliminação, essa é a frase, vergonhoso a eliminação. Mais, não tem conversa, 43 mil pessoas na Neoquímica Arena, então, mano, não aceito nenhum tipo de desculpa. Tinha que ter ganhado o jogo, tinha que ter mostrado um bom futebol, tinha tudo para ganhar. O adversário era o pior que tinha dos pequenos para enfrentar. Então, assim, mano, é difícil de comentar, de falar e difícil de acreditar, velho. Um time que tem Cássio, Fagner, Yuri Alberto, Roger Guedes, Fausto Vera, mano, tanto cara bom não consegue ganhar com 43 mil na arena apoiando. É vergonhoso a eliminação do Corinthians pro modesto Ituano. Cara, o Corinthians conseguiu ser eliminado pelo time de pior campanha entre os colocados da fase agora de mata-mata, assim, é vergonhoso. Não tem desculpa, não vou passar pano pro Corinthians hoje, mano, não tem como. O Corinthians perdeu um jogo que não tinha como perder. Conseguiu fazer um jogo ruim tecnicamente, taticamente, individualmente, um jogo muito abaixo. O Ituano, meus parabéns ao Ituano, a todo o time do Ituano, comissão técnica, diretoria, enfim, foi na Neoquímica Arena e jogou tranquilo, mano. Essa foi a verdade. Foi a Neoquímica Arena e jogou tranquilo. O Ituano deveria ter ganho no tempo normal. Infelizmente, essa é a verdade. O time do Corinthians não conseguiu pressionar, o time do Corinthians não conseguiu criar, o time do Corinthians não conseguiu ser melhor individualmente do que os jogadores e o time do Ituano. Então, o Corinthians não mereceu passar. Eu sempre falo aqui, corintiano vive de Corinthians. Então, mano, quando a gente não ganha título, a gente precisa ver sangue no olho, a gente precisa ver um time dedicado, dando carrinho, correndo, suando a camisa. Isso é ser Corinthians. Isso, o corintiano não precisa de mais nada além disso. Mano. A gente pode ficar 100 anos sem ganhar título, mas se estiver correndo, se estiver batalhando, se estiver lutando, as coisas acontecem. O corintiano sai, independente de ser eliminado ou não, ele sai contente, porque o corintiano gosta desse espírito corintiano, de raça, de vontade, de dedicação. Agora, o que foi visto nesse último jogo, Corinthians e Ituano, Neoquímica Arena, cara, foi muito ruim, foi péssimo. O Corinthians não teve vontade, não teve tática, não teve técnica, não teve espírito, não teve nada, mano. Nada. Então, o Corinthians... De todo a eliminação, Santos, São Paulo, Corinthians, a do Corinthians foi a pior de todas, mano, de todas, infelizmente. O São Paulo foi eliminado? Foi, mas o time do São Paulo já estava também, faz anos que o São Paulo tá mal das pernas, mano. São Paulo teve aí a conquista de um campeonato aí recentemente, mas, mano, vamos ser realistas, os caras tão mal. O time do Santos tão mal, já estão fazendo anos e anos de campeonato paulista péssimo, então não é novidade, Santos nem se classificou, e o Corinthians conseguiu fazer a pior vergonha foi a do Corinthians, mano. Jogando em casa, 43 mil pessoas, o elenco é bom, o time é bom, o Corinthians vinha embalado, muito embalado, e não conseguiu jogar um pouquinho melhor que o Ituano, para passar e enfrentar aí o próximo adversário. Então, falar do jogo, o jogo não encaixou, então não tem muito o que falar. O jogo do Corinthians não encaixou, o Corinthians não conseguiu triangular, o Renato Augusto fez uma falta gigantesca. O Renato Augusto, o time do Corinthians no meio campo morreu sem o Renato Augusto. Morreu. Juliano não conseguiu criar, o Paulinho até foi bom, mas o Paulinho tem outras características, o Paulinho não vai armar o Corinthians, irmão, esquece isso aí. O Juliano, que tinha de repente essa missão, não conseguiu. O Adson é um jogador que se esforça, cisca para lá, cisca para cá, mas ainda assim muito irregular. Então, assim, não vou fazer igual todo mundo fez, toda a mídia, todo o programa, todo torcedor corintiano fez, de crucificar o Fagner, de falar que o Fagner perde pênalti. Cara, não tem conversa. Pênaltis, você já errou o time todo. Se foi para pênaltis, significa que o time todo errou.
Não é para ter ido para pênalti. Vocês estavam pegando o Ituano. Não estava pegando um adversário forte, um adversário que tem uma camisa pesada. Não era nada disso. Cara, era o Ituano, com todo respeito ao Ituano. Tinha 43 mil pessoas na Neoquímica Arena. Vocês estão jogando com estádio na casa de vocês. Como é que vocês conseguem perder o jogo? Não tem explicação. Ah, o Fagner perdeu o pênalti? Perdeu. Mas o Fábio Santos, que é monstro, batendo pênalti, também perdeu. E aí? Vamos culpar o cara? Não adianta, culpar o jogador que bate o pênalti é um grande erro, mano. A reflexão é como foi para pênalti. Isso que a gente precisa entender. O jogo não era para ter ido para pênalti. O Ituano, no tempo normal, merecia ganhar o jogo. Então o Corinthians, no modo coletivo, foi péssimo. O Corinthians, no modo coletivo, foi muito ruim nessa partida. E vinha jogando um bom futebol, vinha numa crescente. Acha que o Fernando Lázaro deve ser mandado embora? Óbvio que não. O Fernando Lázaro começou fazendo um trabalho desastroso, ruim, péssimo. Fernando Lázaro empatou um jogo, ganhou o outro, foi melhorando e mostrou uma evolução absurda nesses últimos jogos. Então, significa que capacidade para melhorar ele tem. Então, o time do Corinthians precisa melhorar. Se quiser ser campeão de alguma coisa esse ano, vai ter que melhorar e vai ter que melhorar muito. Porque com o futebol apresentado do último jogo não ganha nada. Esquece. Tem condições, tem capacidade? Todo mundo sabe que tem. Mas é preciso trabalhar quietinho agora. O Corinthians precisa muito ajustar todo o elenco. O Corinthians tem algumas peças aí que estão demorando para ver se vai ficar, se não vai. O Romero voltou, mas não voltou bem. O Balbuena está em fim de contrato e o Corinthians está numa indecisão, não sabe se renova ou não. O Corinthians tem a questão de Maicon, que precisa se resolver também, se vai ficar, se não vai ficar. O Corinthians tem alguns jogadores que precisam urgentemente ajustar suas condições para que esses caras entrem em campo sem se preocupar com nada mais além disso. O Ituano vai pegar agora o nosso maior rival. Assim, olha que ponto a gente chegou. O que resta para o torcedor corintiano é torcer para um pequeno ser surpresa e ganhar o campeonato, é o que resta. Então é muito pouco para o Corinthians, infelizmente. O Corinthians fez um jogo vergonhoso, mano. O torcedor corintiano não merece essas coisas. O torcedor corintiano que vai na Neoquímica Arena ali, você já vai com o intuito de ver o time classificado e tal, de estar jogando mais uma vez a fase final do Paulista e não conseguiu. Então é trabalhar quietinho agora. O Corinthians está com uma ideia de planejar aí amistosos na Neoquímica Arena, e aí é aquela, né, mano, torcedor não é besta. Se for colocar Corinthians e Sub-20 na Neoquímica Arena pra tá 15, 20 conto o ingresso, mano, vocês estão tirando o torcedor corintiano. Se for fazer amistoso, faça amistoso, 1 quilo de alimento não perecível, doa pra ONG, faz aí caridade, tá tendo enchente em São Paulo direto. Então, mano, já que é pra fazer alguma coisa, faça alguma coisa com inteligência, diretoria do Corinthians, porque eu já percebi aí, já vi aqui que os caras estão querendo cobrar pra fazer amistoso depois de um vexame desse aí. Mano, não inventa essas modas não, hein, Corinthians? Não inventa essas paradas, porque senão vai ficar mais feio do que já tá, mano. Certo? Nós tá junto, Corinthians é sempre Corinthians. Próximo jogo a gente vai lotar, né? O Neoquímica Arena, se tiver, não tem ideia, porque o torcedor corintiano é isso. A gente não abandona nunca, a gente tá junto. Mas a gente também não pode enxergar algo tão nítido. Então, o jogo foi péssimo, foi uma partida infeliz. O Fagner é monstro, o Gil é monstro, o Fábio Santos é monstro, mas os caras fizeram uma partida horrível, o time todo, sem crucificar um ou outro, o time todo foi muito ruim. Então, o Corinthians vai aí apresentar até sexta-feira, muito provavelmente, jogador novo. O Corinthians vem aí já há algum tempo negociando, todo mundo já sabe como é o nome do jogador, da onde vem, como joga, enfim. Eu já fiz vídeo dele aqui, já trouxe vídeo dele aqui. Agora é esperar, vamos ver como é que o Corinthians vai reagir, e eu venho trazendo para vocês sempre últimas informações do Corinthians.
Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, não deixe de dar aquele like para fortalecer. Estamos na vitória, estamos na derrota, estamos sempre aqui falando de Corinthians. Então, aqui sempre vai ser informação de Corinthians para Corinthians. Se você for corintiano desse lado, se você me acompanhou até agora, eu peço, se inscreve no nosso canal, manda aquele like maroto e vamos ver se o Corinthians melhora, mano, porque precisa melhorar esse time. Últimas informações eu sempre trago aqui para vocês. Tamo junto e vai Corinthians!